falar dos princípios, a gente vai começar com o pai. Ou melhor ainda, que é a legalidade, não é o pai, é a mãe de todos os princípios tributários, que é a legalidade. A legalidade, se tu for falar especificamente sobre ela tem essência, ela remonta essencialmente à Carta Magna inglesa. Rogério, mas eu li no livro do não sei quem que o Otto I, no Sacro Império Romano Germânico, ele já se falava de legalidade, né? Já se falava de legalidade no Sacro Império Romano Germânico. Mas a legalidade, ela vai ter dois sentidos. Esses dois sentidos você vai mencionar numa resposta. E por isso que ela remonta mais à Carta Magna do que as leis lá do Otto I. O primeiro aspecto da legalidade é que a legalidade representa consenso. Por isso que quando a gente fala de legalidade, a gente bota essa imagem aqui dos barões. Olha só. Olha que legal essa imagem. Os barões estão lá dizendo pro João Sem Terra, ó, se tu quer aprovar um tributo, ó, todo mundo aqui tem que aprovar. E dá para ver por esse sujeito com um pedaço de pau, esse aqui com um escudo. E não foi uma coisa tão de boa assim. Então, o primeiro aspecto da legalidade é isso. A legalidade representa consenso. O que é o consenso? Consenso por meio da lei. E quem vota a lei? Os representantes do povo. Então, por mais que a gente deteste pagar tributo, eu não conheço ninguém que goste. Na verdade, não é que eu goste ou não goste. Eu me lembro de quando eu recebi meu primeiro salário como servidor público. Salário bom, né? No começo, meu primeiro cargo público foi procurador municipal. Naquela época, o procurador municipal ganhava bem pouco. Quando eu recebi meu primeiro salário como oficial de Justiça Federal, que era um salário bem poupudo na época, eu reclamei que estava pagando imposto de renda e minha mãe quase me bateu. E disse, tu quer ganhar bem, não quer pagar imposto de renda? Então, essa é a lógica. Então, consenso é lei. A lei como consenso. Né? Como lei aprovada por todos os representantes da sociedade. Diretamente ou indiretamente, né? Por meio de seus representantes eleitos. Mas não é só consenso, não é só lex populi, como no direito penal. O tributo, a legalidade, também representa que o tributo ele é cobrado segundo normas objetivamente postas. O tributo não é cobrado mais com base em critérios abstratos, ou critérios genéricos, ou critérios xamânicos, para usar uma expressão que eu já vi alguém usando. Tu não paga mais tributo porque os deuses querem que tu pague tributo. E quem diz qual é o valor do tributo é aquele sujeito que tem ligação direta com os deuses ou com um deus específico. Tu paga tributo porque está na lei, porque tem um documento objetivo. E aí, tu vai colocar a segunda parte importante na tua resposta. Legalidade tributária é sinônimo de reserva legal. Legalidade tributária é sinônimo de reserva legal. E aí, quando a gente fala de iniciativa legislativa em direito tributário, nunca esquece do tema 682. E em direito tributário, na Constituição de 88, não tem reserva de iniciativa para leis de natureza tributária. Mesmo as que concedam renúncia fiscal. Claro, pode um deputado estadual de São Paulo propor uma nova hipótese de isenção de ITCMD? Pode, desde que respeitada a lei de responsabilidade fiscal e, nunca esquece disso, o artigo 113 do ADCT, que é a necessidade de estudo de impacto financeiro orçamentário. Então, quando eu falo legalidade, eu estou falando reserva legal. Mas essa reserva legal, tu vai ter que dividir de novo na tua resposta. Por, obviamente, um tópico sobre legalidade exclusivamente, né? Claro, se tu tiver que falar de vários princípios, não pode te aprofundar nesse meandro. Tu falar em direito tributário, legalidade é sinônimo de reserva legal, tá bom. A não ser que tu tenha uma dissertação, aí tu vai ter mais tempo para falar.
Essa reserva legal, ela vai se dar em dois aspectos. E aí a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, no julgamento do relator. Do examinador, do provável examinador, né, do concurso de vocês. Essa reserva legal, ela pode ser absoluta, que vai exigir a presença de lei em sentido formal, ou seja, lei ordinária, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, que tem uma divergência, né? Por exemplo, o Eduardo Chouri, aí de São Paulo, ele entende que não cabe lei delegada, porque lei delegada é incompatível com o senso de consenso do direito tributário. Mas, como nós tivemos aí na nossa história constitucional pós-88, só uma lei delegada, é pouco provável que tenha essa cobrança. Então, lei complementar, ordinária delegada e medida provisória. Medida provisória em direito tributário, ela tem uma peculiaridade. Naqueles tributos em que se admite a instituição e majoração no mesmo exercício financeiro, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações de câmbio, crédito, seguro e o IOF, nesses aí, a medida provisória vai produzir efeitos imediatamente. Nas demais espécies tributárias, a medida provisória, como o tributo não pode ser exigido no mesmo exercício financeiro, ela vai produzir os efeitos a partir do exercício financeiro seguinte, mas sempre contado não da edição da MP, e sim da lei de conversão. Então, nos demais tributos, a medida provisória ela só inicia o processo legislativo, mas ela não vai majorar nem instituir o tributo. Naqueles em que podem ser exigidos no mesmo exercício, ela já vai começar a produzir efeitos. Com a peculiaridade que, se ela não for convertida, perdem os efeitos e o Congresso deveria, não fez até agora, em nenhum caso, lidar sobre os efeitos. Vejam, quando a gente fala de reserva legal absoluta, é as hipóteses do artigo 97. O que está no artigo 97 obrigatoriamente tem de ser tratado por lei em sentido formal, ressalvada expressa disposição constitucional. E o que é instituição de tributo ou sua extinção? Majoração de tributos ou sua redução? A definição do fato gerador, que a gente vai falar disso, a fixação da alíquota, ressalvado o disposto nesses artigos, que na verdade na atual Constituição é o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. A cominação de penalidades, a fixação da alíquota e de sua base de cálculo, aqui que a gente vai falar do examinador. Cominação de penalidades e as hipóteses de exclusão, anistia e isenção, suspensão, extinção, dispensa ou redução de penalidade. Agora, olha só. Reserva absoluta. Dois aspectos importantes dentro da reserva absoluta, lá do artigo 96. Primeiro, o tema repercussão geral 540. É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade, lei que delega aos conselhos de fiscalização, profissões regulamentadas, mas a ratio decidente da norma vale para qualquer hipótese, a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse de categoria profissional e econômica, anuidades. Então, olha só. É a lei que fixa a anuidade. A lei não pode delegar a quem quer que seja a competência para fixar a base de cálculo do tributo. Isso é importante lembrar. A lei não pode delegar a quem quer que seja a competência para definir a base de cálculo do tributo. Ela pode delegar os aspectos para obter esse valor, mas não o valor em si. Mas não o valor em si. Chegou a Aimee. Aimee, a aula está sendo gravada, fica tranquilo, depois eu vou postar, assim que terminar, eu posto a aula na plataforma. Então,
Perdeu ali uns 20 minutos, rapidinho de recuperar. O que eu quero que vocês lembrem? O que o tema 540 está dizendo é que não pode a lei delegar a quem quer que seja a competência para fixar a base de cálculo do tributo. Eu posso delegar os critérios para apurar. Vejam, fixar é diferente de apurar. Qual é a base de cálculo do IPTU? É o valor venal. Essa é a base de cálculo. Como eu apuro o valor venal? Por meio, por exemplo, das plantas genéricas de valores. E aí o município pode, por decreto, regulamentar como vai se fazer a planta genérica. Ó, eu vou usar como critério localização, vou usar como critério metragem, vou usar como critério a média de imóveis vendidos naquela região. Mas olha só, a base de cálculo está fixada lá, valor venal. Então, nem a lei pode delegar esses aspectos. E vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo nos casos em que a Constituição permite a majoração de alíquota, a alíquota já está fixada previamente na lei. O que tu varia é dentro do limite fixado em lei. Então, se a alíquota do imposto de importação é de 0 a 300, o executivo pode variar de 0 a 300, no mesmo exercício financeiro e até por ato que não seja lei. Mas ele não pode aumentar para 300 e 0,1. Perfeito? Bom de bola. Bom, só que ao lado da reserva absoluta, eu tenho a hipótese da chamada reserva relativa. Por que essa reserva é relativa? Porque eu tenho na lei, a própria lei permitiu que esses aspectos do tributo fossem definidos por outras normas. Nenhum desses aspectos está no artigo 97. Quando é que eu tenho reserva relativa? Artigo 113, obrigação acessória, que é a obrigação de fazer ou não fazer, interesse da fiscalização, e pode ser definido pela legislação tributária. Quando o código fala legislação tributária, ele está remetendo vocês para um artigo específico, que é o artigo 96 do CTN. Vai dizer que legislação tributária compreende todas as normas. É um gênero que compreende lei, sentido formal, mas também decreto, convênio, tratado e os atos complementares, as normas complementares do artigo. Primeira hipótese é para fixar a obrigação acessória. Segunda, fixar o prazo para pagamento do tributo. Artigo 160. De novo, quando a legislação tributária não fixar o tempo de pagamento, ele é de 30 dias. Então, a lei foi omissa em relação ao prazo para pagamento do IPTU no município lá de Cacimbinhas do Sul. Qual é o prazo? 30 dias. O prefeito entende que esse prazo deve ser 15. Ele pode lançar um decreto dizendo que o prazo para pagamento do IPTU no município de Cacimbinhas é de 15 dias? Pode. Ótimo. A lei diz o prazo é 30 dias. O prefeito pode? Não pode. E a outra hipótese é o lugar de pagamento. O que é? A regra é que o tributo é pago na repartição. Então, as obrigações tributárias são obrigações quesíveis. O devedor procura o credor para pagar. As obrigações privadas são portáveis. O credor procura o devedor. Tanto que se o credor não procura o devedor pode consignar em pagamento. Lembra do seu Madruga? Era ele que ia pagar o aluguel do seu Barriga? Não, era o seu Barriga que vinha cobrar, porque era uma obrigação portável. Bora lá então. Outro aspecto interessante, também vale para isso, que reforça o aspecto relativo de reserva legal. Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor da taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Qual é a diferença desse aqui para o 629? Lá, a lei delegou o próprio valor da taxa.
Conselho, quanto tu quiser cobrar de anuidade, chama os teus conselheiros aí e cobra. Eu não vou me meter. O Supremo diz, isso não. Eu tenho que dizer quanto é que é o valor. Agora, se fixa uma taxa de fiscalização, a lei pode fixar um teto e dizer que abaixo do teto é possível, por outro ato, fixar uma proporção razoável. Pensa lá no Conselho Federal de Química, que fiscaliza todas as empresas de química do Brasil. Ela fiscaliza a lojinha lá que tem 10 empregados e a multinacional que tem 10 mil. A que produz 1.000 litros de alvejante por dia e a que produz 100 mil. Se ela vai cobrar uma taxa de fiscalização, essa taxa pode ser a mesma? Não. Porque os custos são diferentes. Então a lei fixa um valor máximo e depois dali pode ir baixando. Legislador. E por fim, isso aqui cai direto e tem que lembrar sempre. São 2 julgamentos do STJ e do STF e a gente só entende eles no sentido contrário. Olha só. É defesa ao município atualizar o IPTU, mas isso vale para o IPVA também e para o ITR, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção. Mesma coisa vai dizer o tema 211. Os dois querem dizer a mesma coisa, só que dizem de formas diversas. Os dois estão dizendo o seguinte, que se for atualização monetária, ou seja, só estou aplicando a inflação, e essa aplicação da inflação for pelos índices oficiais, não precisa de lei em sentido formal. Pode ser por decreto. Então vamos pegar o IPCA, tá? O INPC, que é o índice oficial, foi 5% ano passado. O prefeito quer atualizar a planta básica de valores do município. Ele vai atualizar em 5%, exatamente o valor do INPC. Ele pode fazer por decreto? Pode. E se ele quiser modificar, acrescentar, em vez de 5%, ser 6%? Pode. Aí tem que ter lei incentivo. Então, a correção monetária não é uma exceção à legalidade, porque ela não representa majoração de tributo. Ela não representa majoração. E por fim, gente, como reflexo da legalidade, eu tenho a tipicidade tributária, que é igual no direito penal. No direito penal, eu tenho de ter uma lei que defina um rol taxativo das situações. Direito tributário, ele não admite interpretação extensiva para criar hipóteses de tributação não previstas na lei. Júlia, seja bem-vinda. Fica tranquila que ela está sendo gravada. Assim que terminar, eu vou jogar a aula já na plataforma. Eu vou editar para cortar um trechinho ali para não ficar passando tanto para frente. Então, tipicidade é um rol taxativo. Então, se a lei define perfeitamente o tipo tributário, eu não posso dar interpretação extensiva para querer tributar sem lei. Então, por exemplo, eu tenho imposto de renda. Eu não tenho lei para o imposto sobre grande fortuna. Eu posso aplicar a legislação do imposto de renda para a grande fortuna e querer tributar 2 vezes? Não. Eu tenho que ter uma lei que defina de forma taxativa e completa o que é grande fortuna. Essa lei tributária é o que a gente chama, em direito tributário, que inclusive caiu na prova objetiva de vocês, e é por isso que a gente vai falar aqui, de regra matriz de incidência tributária. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Regra matriz de incidência tributária caiu 2 vezes nos últimos 5 anos. Nos últimos 3 anos. Caiu no TJ Paraná 2019 e caiu agora de novo. Não é algo que é muito trabalhado assim em prova de concurso público. Então, demonstra que o examinador se interessa. Bom final para nós. Bora lá. Aqui, só vamos olhar aqui no meu telefone se alguém está precisando de ajuda para acessar a reunião. Vamos ver aqui. Não é. É a minha irmã mais nova me perguntando o que eu acho dela fazer uma receita caseira de leite condensado. E não é para isso. Mas vamos lá.
O que é a regra matriz? Regra matriz é uma norma geral e abstrata. Sempre que eu falo em regra, matriz de incidência, eu estou falando em norma, estou falando em lei. Para vocês, estou estudando várias disciplinas, a regra matriz de incidência tributária está para o direito tributário o que o tipo penal está para o direito penal. Ela é uma norma que descreve uma hipótese e, ocorrida essa hipótese, ela descreve a sua consequência. Perguntarem para vocês o que é regra matriz de incidência tributária, e pode cair, vocês vão responder o quê? A regra matriz de incidência tributária é uma norma jurídica que descreve uma situação hipotética no âmbito tributário e os efeitos, ou seja, as consequências da ocorrência dessa hipótese. Equivale, lato sensu, no direito penal ao tipo penal. Essa regra matriz de incidência, ela vai ter dois critérios. O critério antecedente, que diz respeito à hipótese, e o critério consequente, que diz respeito à consequência. Então, hipótese é o antecedente. Vocês podem ver que é exatamente o que o examinador tratou na prova, né? Na questão 78, 77, por aí. E a consequência, que é o critério consequente. Essa regra matriz, ela vai ter três critérios. O critério material, que é o fato gerador. E nós podemos utilizar uma pergunta, que é o quê? O critério espacial, que é a pergunta quando. E aqui está um erro meu na minha... aqui. E aqui não é critério espacial, desculpem. Aqui é critério temporal. E o critério temporal. Eu vou corrigir depois nos slides de vocês lá. Critério temporal. Que é o quando. Vamos pegar o IPVA? Fato gerador, ser proprietário de veículo automotor. Muita gente é proprietária de veículo automotor. Eu quero tributar todos? Não, eu quero tributar quem? Aqueles veículos registrados no estado de São Paulo. Bom, eu tenho veículo registrado no estado de São Paulo o ano todo. Quando eu vou considerar? Geralmente, no primeiro dia do exercício financeiro. 1º de janeiro. Bom, se eu tenho um bagual que é proprietário de um veículo automotor no estado de São Paulo, no dia 1º de janeiro, eu tenho a hipótese preenchida. E aí eu passo a ter o quê? A consequência. E o critério consequencial tem dois aspectos, dois critérios. O pessoal, que é o quem é esse bagual, e o critério quantitativo, que é a base de cálculo, que é a grandeza pelo qual eu vou tributar, e a alíquota, que é o percentual que eu vou pegar dessa grandeza. Que é o percentual que eu vou pegar dessa grandeza. Então, aqui, o critério quantitativo é justamente o quanto. Isso é a regra matriz de incidência tributária. Isso tem grande chance de cair na prova de vocês. Grande chance. Porque para o examinador perguntar isso, é porque ele estudou, estuda isso e conhece isso. Então, tem grande chance. E tu tem que falar o quê? Lembra, são 5 perguntinhas. Sabendo as perguntinhas, tu vai lembrar dos critérios. O quê, quando, onde, quem e quanto.